Basicamente, fractal de alma eu considero uma memória com emoção. Tá. Então vamos lá. O que a gente chama de trauma hoje na psicologia? Tá, então assim, eu era criança, estava na rua, veio um cachorro, me mordeu, quase arrancou minha mão fora. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, eu fico em pânico. Pânico é uma frequência. Mas eu tenho uma memória minha, dessa vida, que eu ainda me lembro, de ter sido atacada. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, pânico. Primeira vez que você entrou no elevador, pequenininho, apagou a luz, o computador cheio, você entra em pânico. Você não teve nenhuma experiência anterior, mas por que você entrou em pânico? Porque ao ficar naquela situação, fechado, apertado, você ativa uma memória onde você foi enterrado vivo. Aquele ser, ele está desesperado, socando o caixão, tentando sair. Aquela memória está presa naquela cena. É a cena do trauma. Entendi. Então você vai guardando várias memórias. Se você olhar nesta vida atual, para trás, que é onde você lembra, tem vários fatos e situações que aconteceram na sua vida que quando você olha para aquilo, aquilo te incomoda. Uma dor física, uma dor emocional, uma traição, um desgosto. Então, nós temos várias memórias que nos incomodam. O que a gente faz com as terapias? Ressignificar essas memórias. O que a gente está fazendo? A gente está tirando a emoção da cena. Quando eu olhar para aquele fato, ele não me doer mais, eu estou curado. Então o que eu estou fazendo ali? Limpando a emoção do cenário. Tá, deixa eu só antes aqui mandar um grande abraço pro JW. JW, nós te amamos muito aqui, tá bom? Você é um cara muito legal, você que criou o termo Lightworkers, então tamo junto aí. E a Sandra Augusto também, todo mundo, mas vamos lá, pode falar. Não, é porque agora que você está falando isso aí, eu acho que eu lembrei de um fractal de alma que eu tenho. Quer ver? Eu vou contar, aí você vai me falar se é ou não é. A primeira vez, sabe esses desenhos animados? Que o desenho animado mesmo, bem antigo, desse que tem lá o, sei lá, o lobo, Sei. o Pernalonga, sei lá. Aí tinha uma parte lá do desenho animado que o Pernalonga entrava dentro desses canhões de circo. Sabe esse canhão de circo? Do Homem-Bala, do circo? Cena clássica. O cara entra no canhão, aí, puf, ele voa lá. Sim. O que acontece? Só de lembrar já me dá um negócio. Sempre que o Pernalonga entrava dentro do canhão e ele ficava dentro daquele dentro do cano, Sei. entendeu? Sim. O momento que ele estava dentro do cano me dava uma aflição absurda, assim. O dentro do cano. E só de eu pensar, Nisso. de eu me imaginar dentro de um cano, imagina o cano, né? Aí o cano fica virado para cima. Em 45 graus, E aí você fica lá embaixo. E você não tem como escalar o cano, entendeu? Aquilo me dá uma coisa, me dá uma aflição terrível. Tipo de uma memória de você estar andando e cair em algum buraco. Tipo isso. E você está ali olhando para cima, tipo um poço, alguma coisa. Você está vendo o fundo, mas quando você vai descer, aquele buraco vai estreitando, você fica entalado ali, não consegue se mexer. E você fica ali. Até dependendo, até morrer. morrer. O problema é que como a morte é lenta, então você pode ser picado por bicho, tá com aquele bicho lá te mordendo, te comendo, né? Você vê o sol nascer, você grita, você perde a voz. E é uma memória de pânico. Ou eu era um homem-bala. Isso que você falou é o que eu chamo do gatilho. Então eu vou passar por um fato, uma situação que vai me disparar outras memórias de mesma frequência. Então eu posso passar por uma situação cuja aquela frequência está vibrando no meu campo e ela se intensa demais. Quando a gente vai lá no carro, principalmente, que os alto-falantes têm aquela coisa, se você aumentar demais, chega um determinado momento que o alto-falante satura. Então o corpo físico é a mesma coisa. Então se você tiver uma emoção muito forte e entrar nesse nível de saturação, eu gero uma memória. E aquilo vai ficar te incomodando, até você conseguir digerir aquilo. Quando você entender, puta, eu tenho um ódio daquela pessoa, ela me dá uma raiva. Até você vir alguém de fora e te contar a história de outra maneira e você olhar aquela história de outro jeito, fala, porra, então o que ela fez estava certo, então aquela raiva sobe. O que você está fazendo? Exatamente isso, dissipar. Então, uma memória com emoção. Essa emoção pode ser um trauma, um medo, uma fobia, algum problema de relacionamento, de algumas histórias anteriores. Algum voto, alguma coisa, ou seja, tem um padrão. É aquilo que a gente faz, a gente começou falando, eu vou fazer as coisas ou criando padrões de crenças. Isso fica instalado ali. Entendi. A ideia é você vir fazer o quê? A ferramenta para a desinstalação desses padrões. Nesse caso do Ale aqui, dá para fazer alguma coisa? A gente pode abrir a frequência dele e perguntar se ele precisa de ajuda e encaminhamento. Vamos ver se o canhão do Pernalonga vai ser cortado da mente dele. Qual o nome completo dele? Alexandre Luiz Ache Fugulin.
Aí você faz uma pergunta direta e objetiva. Pergunta se o Alexandre precisa de encaminhamento. Não. Então ele já está em algum hospital espiritual, em alguma ordem nesse sentido. Ou não precisa de encaminhamento. Não, mas isso é no meu caso, né? É eu. Tá, então que bom que não precisa então. Esse é o sonoro completo. Quem é o outro que desencarnou? Ah, tá. Você quer o nome do que desencarnou? É. Wagner Augusto da Costa Dalboni. Esse é o que desencarnou. Então vamos abrir a frequência do Wagner. Que bom que pediram para não encaminhar você, né? Não desencarnar alguém no meio do programa ia ser meio engraçado. Fiquei feliz de não se encaminhar. ia dar audiência. Porra. Pra mim é da cadeia, né? Mas. Ok. Então, repetindo a pergunta, se precisa de encaminhamento. Também não. Mas provavelmente você deve ter, ao pensar nele, ou lembrar dele, deve te trazer algumas sensações e emoções. Sejam lá de que tipo. Coisas que a gente pode fazer. Normalmente, quando as pessoas se separam, casais ou namorados, ou pessoas que morrem, né? O que acontece? Eu estava usando um exemplo lá. Sua mãe morreu, mas você já foi filho dela várias vezes. Você tem outras memórias. Ao cruzar com você, eu ativei todas as minhas memórias anteriores de outras vidas com você. Eu vou sair daqui, né? Nunca mais te vi na minha vida. Mas as minhas memórias anteriores com você ficaram ligadas. Tá? Então uma das perguntas que eu faço aqui, quando eu olho aqui naquela linha de relacionamentos, aí, ó, né? Nome da pessoa, relação, número de vidas. Então posso perguntar, quantas vidas vocês dois tiveram juntos antes dessa? Ah, eu e o Vagnão. Você e o Wagner. Tá, manda aí. Então posso perguntar. Ele era meu amigo aqui, nessa vida. A resposta direta objetiva, 4. 4 então vidas. essa é a 5ª experiência que vocês têm juntos. Então, ao ele sair da sua vida agora, o que você tem ressoando no seu campo subconsciente? 5 vidas. Em algum momento qualquer, não era você sentado na frente dele conversando. Era você e suas 4 versões anteriores, ele e as 4 versões anteriores. Vocês já entraram em algum nível de discussão, depois de 2 horas batendo boca, um olha para a cara do outro e fala, isso aqui começou como? Você já virou marionete daquele personagem anterior. Porque como eu ajo e reajo de acordo com 100% do meu cérebro e 90% é subconsciente, grande parte da minha reação vem do sub. Então se eu já tenho histórias anteriores com o pé atrás com aquela pessoa, eu nunca vou conseguir aproximar. Então um dos objetivos é limpar essas linhas de relações. Porque não interessa se ele morreu nesta ou desencarnou, morreu porque ele continua lá. Né? Ou seja, aquele corpo físico acabou, mas todas as memórias que você ativou de outras histórias continuam ressonando no seu campo. Por isso que às vezes uma coisinha que ele fez desse tamanho ficou desse tamanho. Na hora que você limpa aquela história anterior, você olha para aquele, pô, eu estava esquentando a cabeça com as caras de tica. Então o que você pode fazer? Aí você pode pesquisar, né? Dessas 4 vidas, né? Quantas vidas vocês foram amigos? 2. Então tiveram outros tipos de relação. Um matou o outro, por exemplo. É isso. Inimigo. Amigos. Uma guerra. Não, amigos. Eu perguntei por amigos. Eu acabei criando alguns gráficos para ajudar na leitura. Né? Mas eu posso perguntar. Foram irmãos? Não. Você foi filho dele em alguma história? Uma vez. Já foi seu pai numa dessas 4 histórias. 2 amigos. Você foi pai dele? Não. Foram inimigos em alguma história? Não. E aí eu posso ir perguntando. Tá? E aí no final o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela, limpa todas as memórias entre ambos. É como se eu pegasse todas aquelas emoções de todas aquelas sensações, daquelas histórias e tirasse. A história eu não posso apagar, você viveu isso. Mas eu posso limpar qualquer coisa.